Saúdo as irmãs e os irmãos na graça, na paz, no amor e na esperança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos convidá-los e convidá-las a abrir suas Bíblias, ou celulares, ou tablets, né? No livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 36 até o versículo 41. Diz o texto: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais: quero saudar os nossos convidados e convidadas. E como eu não tenho uma boa memória, eu tenho dificuldade de memória. E depois eu vou explicar por quê. Essa minha dificuldade de memorizar, não? Mas eu não esqueço as coisas. Eu quero saudar, então, a nossa querida pastora de Porto Rico, que o nome é Lisete. Eu conheço a Lisete há tanto tempo e sempre esqueço o nome dela, né? Ao bispo do México, isso, Andreas, também nos conhecemos, eu esqueço. Ao Mércio eu não esqueço porque ele está no Uruguai, né? É só cruzar o rio Uruguai e a gente se encontra, né? E ao Álvaro, Alberto, que Alfredo, é da família, né? Presidente do Uruguai. E a bispa Rosemarie, né, da Alemanha. Sabe por que eu sou esquecido? Porque diz a história, né, que Albert Einstein, que foi um gênio, ele era esquecido, tinha problema de memória. Então, eu me identifico muito com ele, né? Conta-se, né, eu vi uma vez que Albert Einstein ia dar uma palestra em determinado lugar, ele pegou o trem, né, o trem passava tinha várias paradas, né, e ele precisava ir fazer uma palestra em uma universidade. Ele tomou o trem começou a andar, e lá pelas tantas veio um jovem, né, conferindo os tickets, né, e pegando o canhoto dos tickets. E ele começou a procurar, e não encontrava, não? E, na medida que o jovem se aproximava dele, ele foi ficando cada vez mais nervoso e preocupado. E, quando o jovem chegou na sua frente, ele não tinha achado, tinha extraviado o ticket. E o jovem olhou, ele já era uma figura conhecida, reconheceu, né, disse assim: olha, doutor, o senhor não se preocupe. Eu não preciso, o senhor não precisa me dar o seu ticket, não, eu não preciso dele. Ele disse: não, meu jovem, você pode não precisar, mas eu preciso. Porque se eu não achar, eu não sei em que estação eu preciso descer, né? É verdade. E como a gente não dá morto por testemunha, né? Lá no Sul a gente não dá morto por testemunha.
Mas, infelizmente, quem me contou essa história já morreu, né? E Albert Einstein fez a teoria da relatividade. É uma coisa muito complexa, mas um dos pressupostos dessa teoria, ele diz que todo que faz uma relação entre tempo e espaço. E ele diz que, se um corpo está em movimento, o tempo passa mais lento para este corpo. Ou seja, se um corpo, quanto mais rápido está um corpo, mais tempo ele vive. Nós ficamos aqui muito tempo sentados. Nós envelhecemos bastante aqui. Eu sei que alguns e algumas tiveram a oportunidade de caminhar, de fazer algum movimento. Eu, pelo menos, 3 manhãs de madrugada, desafiado pelo Henrique, eu subi lá na montanha. Esse cara vai orar às 5 da manhã, né? E eu tive que acompanhá-lo, porque eu havia empenhado a minha palavra que iria com ele. Neste concílio geral, nós tivemos, como igreja, a oportunidade de nos conhecer um pouco mais. De norte a sul, de leste a oeste. E, como igreja, nós pudemos nos conhecer melhor também como instituição. Reconhecermos que somos uma instituição falível, constituída por pessoas que são falhas, temos imperfeições, e essas imperfeições se manifestam no momento em que nós nos relacionamos em determinado tempo e em determinado espaço. Mas também, neste mesmo concílio geral, nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais da Igreja Metodista como corpo vivo de Cristo. E aqui neste lugar nós também podemos ver a manifesta glória e santidade de Deus. Há um amém para isto? Amém. Ou eu ouvi errado? Amém? Amém? Pois nós ficamos aqui durante estes 7 dias, irmãos e irmãs, refletindo sobre missão, sobre legislação, discutimos até mesmo o uso da vírgula. E neste ambiente, além dos espaços para a celebração, que nós tínhamos algum movimento, especialmente a Bispa Marisa, que se movimentou muito durante as celebrações, mas neste espaço, onde as nossas mentes trabalharam intensamente na discussão das matérias, das propostas, na busca de consensos, encontrando às vezes dissensos, nós envelhecemos mais aqui, mais rapidamente aqui sentados e sentadas, do que se nós estivéssemos em atividades que gerassem movimentos. Eu estou dizendo isso, meus irmãos e irmãs, porque o texto que lemos, e neste ambiente de concílio, se falou muito sobre Pentecostes. Este é um texto pós-Pentecostes. Este é um contexto imediatamente o pós-Pentecostes. E a marca do pós-Pentecostes é sempre a marca da perplexidade. Porque algo novo aconteceu. E essa perplexidade, ela só foi possível porque ela sai de um ambiente que é estático para um ambiente que gera movimentos.
Lá no Pentecostes, naquele lugar onde aconteceu o Pentecostes, foi um lugar de epifania, de manifestação e de confirmação da presença e da glória de Deus no meio do seu povo. Lá no Pentecostes, no lugar onde aconteceu o Pentecostes, não foi um lugar onde as pessoas se movimentaram. Porque nós entendemos, às vezes, que os momentos excessivos podem atrapalhar as nossas reuniões. Lá no Pentecoste, a igreja estava diante do extraordinário. O extraordinário está acontecendo. Mas o Pentecostes gera consequências que transformam a reunião de uma comunidade de fé em movimentos de transformação. O fato, ele não fica contido na casa, ou no cenáculo, ou no templo, ou na escola de missões. Há uma dinâmica do Espírito que empurra a comunidade de fé, gerando dois movimentos, um da própria comunidade saindo e outro de pessoas chegando atraídas por aquilo que está acontecendo. E o Pentecostes, ele só teve sentido para a vida da igreja quando ele alcança as pessoas que estão fora da igreja. Quando gerou um movimento na direção das pessoas. Eu penso, irmãs e irmãos, que o único movimento que houve na reunião do Pentecostes foi o movimento do sobrenatural, do extraordinário de Deus. O fogo é movimento e é de Deus. O fenômeno da glossolalia, das línguas que se manifestaram, gerando movimento, nasce de Deus. O vento, o som do vento, é som de movimento, mas que tem a sua origem em Deus. Não é da comunidade, mas é da presença de Deus, manifestando a presença de Deus na comunidade. Por isso que, irmãos e irmãs, todos esses fenômenos só tiveram relevância, ou encontraram a sua maior relevância, quando os lábios da igreja, a fala da igreja, o discurso da igreja representado aqui por Pedro, passaram a anunciar as boas novas de salvação, mostrando que o Evangelho não tem fronteiras, não tem povo seleto, nem segmento distinto. É para todas as pessoas, para todas as etnias, para todas as condições humanas. A minha origem está num quilombo, que no final do século XIX, contrário ao censo que alguns livros escrevem, o processo de libertação, ou o decreto da Lei Áurea, ao contrário de libertar, ela aprofundou os elementos da escravidão, os estigmas da escravidão, porque muitos quilombos foram saqueados e foram tomados por serem terras produtivas. E a minha família migrou. E nesta migração,
eles encontraram uma pessoa, era um homem de Deus, vendedor de Bíblia, coautor, que encontrou esta comunidade lá no final do século XIX, foi acolhido por esta comunidade, viveu ali algum tempo, ensinou a liderança da comunidade a ler através da Bíblia. Entrou um cisco no meu olho, né? E ali se formou uma comunidade cristã, sem nenhuma placa denominacional. E aquela comunidade entendeu que a verdadeira libertação veio de Cristo Jesus. Veio da fala da igreja, do anúncio das boas novas, que encontrando uma comunidade que não era, que não tinha, passou a ter e a ser filhos, filhas amadas de Deus. Então, irmãos e irmãs, o Pentecostes, a reunião do Pentecostes, o pós-Pentecostes, produz um discurso com uma prédica de um sermão revolucionário, que transforma, que transtorna, que inquieta, que produz perplexidade. É fruto de uma experiência pessoal, porque o fogo é sobre cada um e cada uma, mas é uma experiência comunitária, porque o discurso da igreja é o discurso da unidade. E esta unidade produz movimento, produz confronto, produz inquietação. Esta comunidade, ela manifesta uma causa, ela manifesta uma convicção inabalável. E nós poderíamos, parafraseando esta convicção inabalável, nós podemos dizer, e, amados irmãos e irmãs, estejam plenamente certos e certas, cidadãos e cidadãs brasileiras, estejam plenamente certos e certas que este Jesus, que é crucificado a cada dia, que é vendido a cada dia, que a sua história é dilapidada a cada dia, que a sua herança é desmanchada a cada dia. Este Jesus é para ser visto como o Senhor e o Cristo, instituído por Deus. Ele foi crucificado e Deus o fez Senhor e Cristo. Amados irmãos e irmãs, esta é a boa notícia para o nosso país. Esta é a maravilha. Eu gosto muito do bispo Roberto, né, que ele chega nas nossas reuniões e fala, maravilha. A maravilha de Deus está no nosso país. Esta é a nossa coisa boa. Como dizem os jovens, este é o nosso tudo de bom. E como eu ouvi alguns irmãos e irmãs, né, aqui do Rio de Janeiro dizer, este é o nosso sangue bom. E é mesmo. Porque as pessoas compreendem coisas boas, coisas que são compreensíveis, coisas que fazem sentido para as suas vidas. Eu vou encerrar, mas eu quero lembrar de uma experiência que foi marcante. Fui convidado uma vez para ir ao Uruguai num projeto missionário e teve um momento de evangelização. E eu fiquei, vocês conhecem o Benjamin, né? Muitos de vocês conhecem o Benjamin Reis. Na época,
os filhos deles eram crianças, e eu saí com os 2 meninos. Eles foram comigo, e a gente foi de casa em casa fazendo um convite para o culto à noite. E era interessante que eles, quando encontravam pessoas idosas, com mais idade, eles falavam em Guarani. E aí depois eu perguntei, né, por que o convite é feito em Guarani e não em espanhol? Não. E eles me disseram, porque o Guarani, para este povo, é a língua do coração. A igreja fala a língua do coração. Aquela língua que a pessoa entende, que ela compreende e que ela celebra. Ela pergunta o que nós vamos fazer agora, irmãos. Isso que nós ouvimos é coisa boa. O que é que nós precisamos fazer? O que é que nós devemos fazer? Irmãos e irmãs conciliares, o que faremos do nosso plano nacional missionário? Ele tem que causar perplexidade. Ele tem que ter cheiro de coisa boa, de sangue bom, de tudo de bom. É o nosso projeto, é o nosso olhar de amor para o povo brasileiro, para o povo para o qual nós nos constituímos servos e servas. Nós estamos a serviço do Senhor e deste povo. O que faremos como metodistas para que o nosso Pentecostes e os movimentos gerados por eles e os discursos deles decorrentes falem ao coração do povo brasileiro, na primeira região, na segunda região, na terceira região, na quarta região, na quinta região, na sexta região, na sétima região, na oitava região, na Rêmini, na Rema. Que faremos, irmãos? Agora eu vou concluir. Você sabe isso, né? Já é uma tradição no Brasil, não? O bispo pode concluir 3 vezes. E bispa também, não? Pedro diz assim, e o discurso não é de Pedro, porque o discurso é da igreja, o Pentecostes foi sobre todos e todas. Ele diz assim, primeiro, queridos, nosso país precisa se arrepender. Ele fala arrependimento. Porque o arrependimento é que restaura relacionamentos verdadeiros, relacionamentos quebrados, relacionamento com Deus, relacionamento entre nós. Modesto. É isso que acontece. E é isso que a igreja diz, que vocês têm que fazer, arrependimento, restauração dos relacionamentos quebrados. Porque quando nós restauramos os relacionamentos, nós restauramos a confiança. Nós vivemos uma crise ética que se manifesta pela desconfiança. Nós desconfiamos uns dos outros. Uma vez eu e o bispo Paulo Lockeman tivemos o privilégio de estarmos juntos na Coreia. E teve um momento que a gente precisou trocar algum dinheiro, e nós estávamos conversando, e passou uma dupla, 2 rapazes, né, coreanos. Eu acho que eles ouviram, mais ou menos entenderam a nossa necessidade, e eles são muito rápidos, assim, mandaram nós seguir, e nós fomos indo, né? Não sei se Paulo lembra disso. A gente foi, eles começaram a entrar aqui e ali, e eu pensei, puxa vida, eu vim lá do Brasil para ser assaltado aqui na Coreia, é demais. É muita coisa, né? O cara começou a entrar nos lugarzinhos meio estranhos, apertadinhos. Os caras vão nos assaltar, né? Aí eles chegaram na frente, a gente viu, né? Casa de câmbio. Eu, às vezes, vou indo, né? Quando eu vou caminhar. E, às vezes, eu caminho cedo ou de tardezinha. E tem gente que troca a calçada, porque eu tenho o perfil do perigo.
eu tenho o perfil de quem pode assaltar. A igreja, quando se arrepende, ela restaura a confiança. Que o ser humano tem jeito. Que pau que nasce torto tem jeito, sim. Ele não morre torto. O Espírito Santo restaura. O Espírito Santo endireita os caminhos. Por isso, irmãos e irmãs, aí ele fala do batismo. Sejam batizados e batizadas. Por quê? Porque batismo é meio de graça. Ele não é propriedade de ninguém, é meio de graça de Deus. E é no batismo que eu tenho o sentimento de pertencimento, de filiação. Eu sou filho, filha amada de Deus, eu pertenço a uma comunidade. Esta comunidade me pertence. A igreja metodista me pertence e eu pertenço a ela, não por causa da sua estrutura, não por causa da sua relação institucional, mas por causa da restauração que nós temos entre nós, do reconhecimento que eu sou de fato seu irmão e você é minha irmã. Por isso, irmãos e irmãs, e aí ele diz por fim, né? E receba o dom do Espírito. E aí a gente falou muito já sobre o dom do Espírito. Mas a única coisa que eu quero ressaltar aqui é que Espírito Santo é poder. Poder transformador. E o Espírito Santo gera frutos. Esta é a promessa do Senhor para a Igreja Metodista Brasileira, neste tempo presente. Que Deus nos abençoe. Amém.